Olá! No perfil de hoje vamos falar sobre o compositor cearense Humberto Teixeira. Ele é muito lembrado por sua parceria com Luiz Gonzaga, mas ele teve outros parceiros e deixou lindas composições que até hoje são bem conhecidas. Muitas pessoas não sabem que Humberto Teixeira foi também advogado e político, que atuou como um grande defensor do direito autoral no cenário da música brasileira. Toda essa trajetória de vida foi contada pelo próprio Humberto Teixeira em um depoimento ao pesquisador Miguel Ângelo de Azevedo, o Nirês. Depoimento do compositor Humberto Teixeira para o Museu Cearense da Comunicação de Nirês, realizado na sede do museu no dia 11 de dezembro de 1977. Ele estava na redação do jornal O Povo, né, dando uma entrevista, e alguém chegou lá onde, no departamento onde eu trabalhava, que era o departamento de pesquisa. Nirês, o Humberto Teixeira estava lá na redação. Eu, opa, vou lá. Cheguei lá, ouvia ele falar lá e tal, conversar e tal. Quando amainou mais ou menos o ambiente, eu cheguei e disse, Humberto, sou Nirês, sou um pesquisador, assim. Aí comecei a falar do meu trabalho. Conversamos com bastante. Ele ficou muito interessado no meu trabalho. Ele disse, vamos conhecer? Vamos. Eu botei ele no meu carro e trouxe aqui em casa. Ele ficou maravilhado com tudo que viu. Aí eu propus a ele gravar o depoimento. Pois não. Aí gravamos um depoimento muito bom, né, onde ele despejou toda a alma dele. Olha, Nirês, você está aí com um depoimento de uma pessoa que não é tão importante assim. É um homem apenas que nasceu com um estro, saber fazer música. Eu, numa dádiva, nasci com isso, não há nem mérito maior, talvez, do Criador que me deu esse negócio. Em 1915, quando o Ceará enfrentava um dos mais devastadores períodos de seca, nasceu no dia 5 de janeiro em Iguatu, Humberto Cavalcante de Albuquerque Teixeira. Ele não sentiu na própria pele os terríveis efeitos da estiagem, mas viveu a infância cercado pelo universo do folclore do sertão. Viu as alegrias nos festejos, os cegos, os cantadores. E também viu as misérias, tristezas e saudades. Em sua memória afetiva ficaram marcas desse sertão que anos depois ele traduziria em suas composições. Humberto Teixeira tinha 5 para 6 anos de idade quando ganhou do pai, João Euclides, seu primeiro instrumento musical. No seu depoimento, ele disse que era uma espécie de gaita com bocal, que também tinha um teclado de acordeon. Desse brinquedo musical saíram as suas primeiras modinhas. Foi daí então que Dona Lucila, sua mãe, percebeu no filho a vocação para a música e o colocou para estudar flauta com o tio Lafayette Teixeira. Fez-se através da história, primeiro como um menino atento, estudioso, esperto nas escolas particulares de Iguatu, de Dona Fani Cavalcante e também de Dona Ana Cavalcante. Começou a aprender flauta com o seu tio, que era maestro da banda de música em Iguatu, o senhor Alfredo Lafayette Teixeira. Um homem formidável, extraordinário, uma musicalidade dessas fantásticas. Mas a minha vontade, eu me lembro muito bem, era estudar piano. Eu tinha loucura pelo piano. E existiam algumas pessoas, todas moças, todas mulheres, que tocavam piano na minha terra. Quando eu manifestei esse desejo, meu pai disse absolutamente, vai estudar flauta ou outra coisa qualquer, mas negócio de piano não. Piano é coisa para mulher. Depois da flauta eu estudei também bandolim,
É um instrumento que eu cheguei a tocar lá em Iguatu. Depois, quando eu vim para Fortaleza, é uma outra história. Humberto Teixeira veio para Fortaleza concluir seus estudos e aproveitou para fazer o curso de flauta do Antônio Moreira, que era um maestro muito conhecido no Ceará. Ele tinha uma orquestra que tocava no Clube Iracema e no Cine Majestic, acompanhando os filmes mudos. Humberto Teixeira tocou na orquestra de amadores do maestro. E foi nessa época, com apenas 13 anos, que ele resolveu mostrar para o seu professor uma de suas criações, uma valsa chamada Miss Ermengarda, que ele fez em homenagem a uma das concorrentes de um concurso de beleza aqui do Ceará. O maestro gostou tanto da música que mandou gravá-la, um presente para o jovem compositor. Eu saí quando o sol matou a flor, quando o sol secou o rio, quando o sol crestou a lua espiga, o seu pendão, quando eu vi as dificuldades, tudo isso, emigrei como tantos. Segui a predestinação da raça. Fui mais um cearense aí para fora. Em 1932, Humberto Teixeira foi para a então capital da República, o Rio de Janeiro. Lá começou a estudar medicina, mas logo passou para o curso de Direito. Lá no Rio de Janeiro, um local propício, ele se envolveu também com a música e passou a fazer composições. Ele começou a fazer marchinhas de carnaval, sambinhas, coisa modesta. Em janeiro de 1934, a revista O Malho lançou um concurso de marchas e sambas para o carnaval daquele ano. Houve centenas de inscritos, mas apenas 5 marchinhas e 5 sambas foram classificados para concorrer ao prêmio. E o samba de Humberto Teixeira foi um deles. E eu, claro, muito alegre, muito feliz e muito ingênuo, sem me aperceber bem de onde eu estava me aventurando, eu mandei esse samba, meu pedacinho. Meu pedacinho de amor é ideal, vale o que pesa, é artigo nacional. Meu pedacinho entre todos os seus pares, não tem, nem pode ter similar. Uma coisa assim, né? No dia 10 de janeiro de 1934, em uma festa no Teatro João Caetano, foram apresentadas ao público as composições selecionadas no concurso. Naquele dia, a cantora Aracide Almeida foi a intérprete do samba Meu Pedacinho, que ficou em 5º lugar. Mesmo sem ter vencido, essa experiência valeu para Humberto Teixeira, porque ele passou a ser notado. Então, com essa marchinha, ele apareceu pela primeira vez. Isso foi em 1934. Depois ele apareceu já em gravação, já em 1941, com Dona Santa Não É Santa. Foi uma marcha que ele fez, muito interessante, mas que a igreja não gostou e a marcha foi censurada. Se você é como santo, né? Precisa ver pra crer, vou lhe mostrar. Quem não é santa, a fingida Dona Santa, é esperto, não adianta você duvidar. Mas após isso, com vários parceiros, ele fez várias músicas que foram gravadas. Foi o tempo que chegou a Segunda Guerra Mundial e ele fez Pelo Brasil para a Vitória, né? Todo mundo compunha nessa época músicas alusivas à guerra. Alerta, soldados, marchamos, os olhos gritando por vir. A pátria nós tudo devemos, nada se deve pedir. Avante, soldados, lutemos, a vida não vale sem glória. Uma marcha apoteótica, estilo guerreiro e coisa, conclamando os nossos irmãos para a luta. Uma barbaridade dessas que eu não faria hoje. E assim ele foi compondo, até que um dia participou de um segundo concurso, esse mais importante, porque ele concorreu com o compositor Ari Barroso. Ari Barroso trouxe a
a música Terra Seca. Era música sobre aqui o Nordeste. E ele entrou com uma composição, concorreu com o Ari Barroso e ganhou por primeiro lugar, e o Ari Barroso ficou em segundo. A música dele era Terra da Luz, que foi gravada, era uma peça extensa, foi gravada nos dois lados do disco. Eu bem sei que é bem nosso o orgulho de um gesto que eleva e seduz. O gesto altaneiro de audaz jangadeiro, mandando que todo navio negreiro passasse bem longe da terra da luz. No começo dos anos de 1940, Humberto Teixeira já tinha feito composições de vários gêneros. Valsas, ragtimes, modinhas, músicas de ritmos nordestinos. Naquela época, ele foi atrás de uma gravadora que pudesse produzir seu disco e também procurou os cantores famosos, como Orlando Silva e Carmen Miranda, para gravar as suas músicas. Mas no começo ouviu muitos nãos. Chegou até a pensar em desistir. Eu tenho que abandonar isso, porque eu não devo ser muito ruim, porque ninguém aceita a minha música. Como bom cearense, eu perseverei, até que um dia eu dei a primeira gravação. Em 1944, Humberto Teixeira fez uma composição para a peça Muiraquitã, chamada Sinfonia do Café. Por coincidência, o maestro que ia reger a orquestra da peça era Eleazar de Carvalho, seu conterrâneo, que gostou muito da música, e ela foi escolhida para ser a trilha de uma das encenações. Café que nasce até nas serras e viceja nas terras onde dão a cobaíba e o jacarandá. Café que fez a glória de Palheta, o valoroso bandeirante que nos trouxe de... Não só a peça Muiraquitã foi um sucesso, mas também a música de Humberto Teixeira. Ela despertou o interesse da então gravadora Columbia, que depois passou a ser a Continental. Foi nessa época em que ele ainda morava em uma pensão no Rio de Janeiro que recebeu um telefonema do compositor João de Barro. Eu digo, por amor de Deus, você é João de Barro, o Braguinha, o grande autor. Exatamente. Olha, você é o autor de um negócio, Sinfonia do Café, coisa assim e tal. Eu só. Então você vê amanhã a Columbia, nós vamos gravar a sua música. Então o Rio de Janeiro, como capital do país, concentrava, era também a capital cultural. Lá se concentravam as gravadoras, as principais estações de rádio. Então para lá convergia todos os artistas que queriam aparecer. Em 1945, Humberto Teixeira já era bem conhecido nos espaços musicais do Rio de Janeiro. Foi nessa época que ele se tornou o grande amigo do compositor cearense Lauro Maia. O Lauro Maia casou com a irmã de Humberto Teixeira, Dejanira. Mas o Lauro só veio a conhecer Humberto Teixeira no Rio de Janeiro. Quando ele foi para o Rio de Janeiro pela primeira vez, que foi em 1941, é que eles se conheceram. Aí ele voltou para cá, quando ele foi pela segunda vez, que foi definitivamente para o Rio de Janeiro, o Humberto Teixeira arranjou para ele um emprego nos Irmãos Vitale, para ele fazer venda de partituras, tocava no piano as partituras, e os fregueses, ouvindo a música, gostavam, levavam a partitura. Naquela época, quase todo mundo tinha em casa um piano, todo mundo sabia tocar piano. Então comprava a partitura para tocar música em casa. O Lauro já era um compositor consagrado em Fortaleza, já super conhecido, programas de rádio e tudo, músicas muito conhecidas, e levou para o Rio muitas composições que falavam de coisas específicas de Fortaleza, do Ceará. E lá, ao conhecer Humberto Teixeira, o Humberto modificou várias letras de canções de Lauro Maia. E aí nasceu essa parceria que resultou em músicas, né, muito lindas e que são músicas que fazem parte do cancioneiro brasileiro. Quando as primeiras músicas já conhecidas aqui no Ceará surgiram com essas novas letras, os amigos do Lauro Maia acharam que o Humberto Teixeira estava se aproveitando do Lauro Maia, né? Para entrar na parceria e tal. Não sabiam que a letra era dele, né?
Existiram casos assim, de músicas inteiramente minhas, não só música como letra, em que o Lauro figurou na parceria, da mesma forma que eu com ele. Outras músicas formidáveis que o Lauro tinha e que eu reletrei, eu botei letra inteira. Um caso, por exemplo, que eu me lembro, Deus Me Perdoe, ele tinha, se eu não me engano, uma outra letra para isso, que eu não recordo, não tenho a menor ideia, mas que eu fiz uma letra inteiramente nova a partir do título, Deus Me Perdoe, e que se tornou um sucesso extraordinário de carnaval, até hoje uma música muito tocada, uma melodia maravilhosa do Lauro, e eu acho que uma letra muito feliz minha. Deus me perdoe, mas levar essa vida que eu levo é melhor morrer. Relembrando a fingida mulher que me abandonou, eu aumento a saudade que tanto me faz sofrer. Deus me perdoe, mas levar essa vida que eu levo é melhor morrer. Relembrando a fingida mulher que me abandonou, eu aumento a saudade que tanto me faz sofrer. Se ela quisesse voltar, eu perdoava. Se ela voltasse na certa, recordava o bom tempo feliz que ficou pra trás. Tenho sofrido bastante, não posso mais. Ai, meu Deus, Deus. Em 1946, as canções de Lauro Maia de ritmos nordestinos, como o balanceio, chamaram a atenção do sanfoneiro Luiz Gonzaga. Ele era pernambucano e procurava um parceiro para compor músicas com esses ritmos do Nordeste. Era uma intenção de Luiz Gonzaga fazer uma música já nessa época que mostrasse a força maravilhosa da música nordestina e que fosse uma música que o levasse a ser conhecido como um compositor nordestino. E o Lauro então recusou o convite, mas indicou a Luiz Gonzaga o cunhado, né? Que era exatamente Humberto Teixeira. E daí nasceu o Baião. Depois que resolvemos que o ritmo que nós teríamos de dar como saída para a implantação da música nordestina aqui no Sul era o Baião, nós tratamos de urbanizar, tratamos de dar características, digamos assim, nacionais a esse ritmo tão eminentemente telúrico e a esse tipo de música tão ligada às coisas do Norte. Vou mostrar pra vocês como se dança o baião. Quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Morena, chegue pra cá, junto do meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião. O baião, o baião, o baião. Eu já dancei no Pará, toquei sanfona em Belém, cantei lá no Ceará e sei o que me convém. Por isso eu quero afirmar com toda satisfação, eu sou doido pelo baião, o baião. Eu costumo dizer o seguinte, que o Baião deslizou no tapete, na esteira, na trilha que o balanceio deixou. Na prática, o balanceio seria isso, pá, tá, 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 pá, tá, 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 tá. Então, essa quebrada, eles achavam que isso não era um ritmo que se adequasse muito a uma coisa mais popular, né, no sentido comercial, de vender uma música que pudesse ser absorvida rapidamente, né? Você vê que o baião já é inteirinho, já é pá, tá, 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 já é uma coisa que é super fácil, mas isso vem de uma célula do balanceio, né? Claro que há outros elementos que trazem a composição do baião, né? O modo de tocar viola dos cantadores nordestinos e muitas outras coisas. O coco também, né? Que é um ritmo nordestino que está na base de tudo. Mas o balanceio, sem dúvida, é importantíssimo na formação do baião. Quando olhei a terra arder, com fogueira de São João, perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Quando nós gravamos a primeira vez essa música,
eles pensavam que era uma espécie de música de igreja ou música de cego. Tanto que, você se lembra, Luiz? O Conjunto do Canhoto saiu com o Pirizinho pedindo esmola dentro do estúdio da RCA. Fazendo chacota. Fazendo chacota. Eles não acreditavam jamais que um ritmo como o da Asa Branca e uma letra triste, enternecida e contando aquela saga maravilhosa da última Ribaçã que foge. A Asa Branca é uma música inteiramente de protesto. Eles estão reclamando para o resto do Brasil o que acontece no Nordeste e que o próprio governo, o resto do Brasil olhasse para o Nordeste não com esse olhar de pena, mas que também compreendesse que o caboclo nordestino canta e dança, né? Além de só plantar, além de ter essa dificuldade com a água, com a seca. Então, o Humberto, em sua época, ele rompeu essas barreiras, levando o quê? O tema da Asa Branca, você está entendendo? Levando temas que já existiam no nosso sertão e tudo e tal, mas que para o resto do Brasil era mudo. O Luiz Gonzaga, com aquela voz de aboio, né? Juntou a fome com a vontade de comer. Muita gente pensa que o Humberto era um letrista, mas na realidade ele era um músico. Ele executava piano, assim, era uma pessoa que compunha, e quando conheceu o Gonzaga já tinha aí, eu acho que mais de uma dezena de canções gravadas na fonografia da época. E conseguiu traduzir coisas da fala do povo nordestino, da maneira coloquial nordestina, para canções com a realização poética, na minha opinião, de altíssima qualidade. Juazeiro, Juazeiro, me responda por favor. Juazeiro, velho amigo, onde está o meu amor? O segundo baião feito pela dupla foi Juazeiro, que foi gravado na época pelo cantor Solon Salles. O Luiz Gonzaga não gravava, porque as gravadoras não deixavam, achavam que ele tinha voz feia, não sabia cantar, então ele ficava só na sanfona, né? Então ele dava as composições dele e da dupla para ser gravado pelos vocalistas tropicais, Solon Salles, pelos Quatro Asas em Coringa. Teve tanto sucesso que o grupo Os Cariocas acharam por bem fazer um arranjo e gravar também o Juazeiro, o baião Juazeiro, e fizeram. Juazeiro, Juazeiro, me responda por favor. Juazeiro, velho amigo, onde está o meu amor? Um arranjo assim meio americanizado, mas era um baião ainda. Aí esse baião foi difundido até os Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos, uma dupla de compositores espertos pegaram a mesma música, colocaram outra letra e foi lançada essa música como de autoria deles dois, cantada por Peggy Lee. Não é um plágio, não chega a ser um plágio, é uma cópia. Até o arranjo dos Cariocas está lá no disco. Eles obedeceram o mesmo arranjo. Wandering swallow, will you help me find my love? As you wander in your travels, looking down from up above. Humberto Teixeira andou movendo processo, chegou a falar com a Peggy Lee, chegou a falar com o pessoal lá, viajou para os Estados Unidos, mas nunca conseguiu absolutamente nada. Da parceria de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga nasceram outros baiões que foram um verdadeiro sucesso. O ritmo baião conquistou o público e a crítica especializada. Havia se tornado, como se dizia na gíria da época, uma coqueluche nacional. Então, a importância foi tão grande dessa invenção de Humberto Teixeira junto a Luiz Gonzaga, que hoje você tem um padrão que é reconhecido como música nordestina. Infelizmente, sempre isso me aborrece um pouco quando eu percebo
nas premiações que se realizam no Brasil, essa música é sempre classificada como regional, né? Eu não sei até que tempo isso vai ficar dessa maneira. Quer dizer, quando um compositor trabalha com coisas que seriam mais próximas dessa forma e dessa raiz decorrente de Gonzaga e Humberto Teixeira, há uma classificação de regional, não é MPB, não é música, é regional. E isso me aborrece um pouco, porque eu acho que eles criaram digamos assim, um setor da música brasileira, da chamada música popular brasileira, que é identificada dessa maneira. De 47 a 57, quer queira, quer não, os documentos, a história do suplemento das fábricas, as gravadoras, o rendimento autoral da sociedade, tudo era feito em torno do Baião. Dos aprendizes de historiadores da música popular brasileira. Todos eles muito falhos, com algumas exceções. Eles pulam de 47 para a Bossa Nova. Eles falam na música brasileira o show, a parte do samba, a parte disso, a parte daquilo, nova parte da tropical, e não sei o que mais. E o Baião não existe, mas isso é um negócio que redunda numa grosseira mistificação, querer botar uma esponja em 10 anos de sucesso. E aí o mais interessante é que ele nasceu dessa junção Nordeste, Pernambuco, Ceará, né, com Iguatu e Exu, e essa junção surgiu tendência de moda, tendência no cinema, o cinema italiano também teve suas referências no baião cearense, no baião nordestino, né? Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga conseguiram levar o baião aos grandes centros urbanos. O ritmo ganhou o mundo a partir de 1950. Foi inevitável. Humberto Teixeira ficou conhecido como Doutor do Baião e Luiz Gonzaga, o Rei. Então tinha o título de Rei do Baião, né, que foi dado ao Luiz Gonzaga. E a Carmélia Alves ganhou o título de Rainha do Baião, né? Aí o próprio Luiz Gonzaga intitulou o Humberto Teixeira de Doutor do Baião, né, porque ele era advogado, né, já era doutor. Então ele ganhou o título de Doutor do Baião, dado pelo seu parceiro, Luiz Gonzaga. Ai, quem me dera voltar pros braços do meu xodó, saudade assim faz roer e amarga que nem giló, mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, meu remédio é cantar. Saudade, meu remédio é cantar. Laia, 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 laia. Em 1950, Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira faziam parte da União Brasileira de Compositores, a UBC. Na época, Luiz Gonzaga recebeu a proposta para fazer parte da Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Escritores de Música, a SBACEM, e insistiu para que o parceiro também entrasse. Eu disse, não, Luiz, eu fico, tal. É uma pena, né? Insisti para que ele ficasse, e ele insistia para que eu fosse. Mas falou mais alto o interesse dele, muito louvável, muito humano, muito justo, e ele foi. E claro, havia dispositivos de ordem estatutária que não permitiam autores de uma sociedade gravarem ou fazerem parceria com autores de outra. Humberto Teixeira foi dirigente da União Brasileira de Compositores, acho que mais de uma vez, sempre esteve ligado ao direito autoral, na época que viveu no Rio de Janeiro. E com isso ele criou muitas relações no Rio, não só por seu trabalho, mas também integrou-se na vida carioca. Em 1952, Humberto Teixeira lançou Calu, sua primeira música depois que terminou a parceria com Luiz Gonzaga. Na voz de Dalva de Oliveira, Calu fez sucesso no Brasil e em outros países. Chegou até a ser gravada pela cantora francesa Edith Piaf, que já era muito famosa na época.
Calu, Calu, tira o verde desses olhos de ribateiro. Calu, Calu, não me tente se você já me esqueceu. Calu, Calu, esse olhar depois do que se sucedeu, com franqueza, só não tendo coração, fazer da judiação, você tá mangando de eu. Durante 3 anos seguidos, em 1950, 51 e 52, Humberto Teixeira foi escolhido pelo público como o melhor compositor do Brasil. A revista do rádio gostava de promover vários tipos de concursos. Assim é que ele promoveu o concurso de Rainha do Rádio, o melhor locutor, o melhor compositor, e valia-se disso, usava votos dos leitores. Nos anos de 1950, Humberto Teixeira era figura fácil nos jornais cariocas. É deles que se tem a notícia do Clube da Chave, um ponto de encontro que ele fundou junto com 50 amigos, todos homens famosos do rádio, teatro, cinema e da imprensa. É de lá também que se tem notícia do início do seu romance com a atriz Margot Bittencourt. Eles casaram-se no dia 30 de setembro de 1954. Uma moça de São Paulo, de Bauru, artista, pianista, uma pianista exímia, maravilhosa e tudo isso. E tive casado 7 anos. Depois me separei. Contingências, coisas, enfim, da vida, etc. Agora, do meu casamento ficou a prenda maior da minha vida. É a minha filha. Porque ele que me criou. Quando ele e minha mãe se separaram, eu fiquei com ele. Ele era muito mais velho do que eu. Papai foi pai mais velho. Então, a época áurea dele, o grande sucesso dele, eu não existia ainda, eu era muito pequena. Então, eu não tinha muito essa consciência. Eu achava essa coisa de baião muito esquisita, o negócio de falar errado. Eu não entendia a poesia, para mim era falar errado. Eu apreciava ele como pai, ele era um pai doce e brabo, mas gentil, cuidadoso. Era uma pessoa muito legal, mas era assim, meio distante. Foi também em 1954 que Humberto Teixeira candidatou-se a deputado federal. Quando da minha infância no interior, em Xeramubim, ele foi candidato a deputado federal. Então a campanha dele foi uma coisa muito criativa. Ele vinha à cidade, aquilo era anunciado na cidade, e ele vinha no trem com Luiz Gonzaga. Quando o trem parava na estação, ele aparecia na plataforma, fazia o discurso dele e o Gonzaga cantava uma música, o povo aplaudia e ganhava uns caderninhos com as letras dele. Eu achei isso uma coisa muito bacana, como um tipo de marketing, assim, na época, anos 50, né? Muito bacana. E nessa oportunidade eu vi a uma curta distância ali o poeta fazendo o seu discurso, acompanhado de seu parceiro, né? Foi um momento inesquecível. Isso ocorreu em setembro de 1954. Fim da apuração, em novembro do mesmo ano, Humberto sagra-se primeiro suplente de deputado federal, porém assumindo a vaga de deputado imediatamente, em virtude do titular ter sido nomeado ministro. Nesse momento ele criou logo a Lei Humberto Teixeira, que era uma lei baseada em levar para o exterior caravanas de músicos brasileiros para difundir a nossa música lá fora. A primeira caravana que ele fez, ele criou um conjunto chamado Os Brasileiros, que era formado por Sivuca, Ari Ferreira e outros músicos mais, para levar a música. E o primeiro local onde ele levou foi para a Europa, mais precisamente para Londres, né, na Inglaterra. Se um dia Humberto Teixeira precisou perseverar para mostrar a sua música em todo o Brasil, agora seu objetivo era difundir a música brasileira para o exterior.
Ele queria estrear o primeiro grupo da caravana em uma das principais casas de espetáculo do mundo, o London Palladium. Mais uma vez, chegou a pensar em desistir, mas perseverou e organizou uma coletiva para apresentar o seu projeto aos principais jornalistas ingleses. É engraçado, uma das coisas que calou quase em todos foi a palavra Mangaratiba. Quase todos gostaram muito e perguntavam: "What is Mangaratiba?" O que quer dizer isso? Que negócio? Então eu explicava que aquilo era uma música que eu tinha feito em homenagem a um lugar onde eu tinha uma casa rústica, de onde eu pescava do balcão da minha casa. Eu aproveitei a deixa para me levantar e botar o baião Mangaratiba. Adeus, pai, Araruama e Guaratiba, vou pra Ibacanema, vou até Mangaratiba. Eles acabaram dançando o baião e eu dançando também. Resultado, eles saíram todos alegres, eu dei discos para cada um, e lembranças do Brasil, souvenirs, aquela coisa, né? Então foi um grande sucesso. Ele conseguiu, junto à mídia lá de Londres, que dessem notas nas páginas de jornal, né? Para que o negócio tivesse mais força. E passou até uma noite acordado numa redação para conseguir isso. Mas ele conseguiu projetar a música brasileira nessa época em Portugal, Espanha, França e na Inglaterra, né? A música brasileira se projetou de tal forma que depois, já na época do Baião, né, já conquistou outros países. E com isso o mundo inteiro ficou sabendo e olhou para o Brasil com esse olhar musical, né? Com esse olhar, com essa diversidade cultural que existia nesse país. As caravanas da Lei Humberto Teixeira viajaram pelo mundo entre os anos de 1957 e 1964. Agora, o que eu sei, tenho certeza, é que através de 1000 canções eu cantei o Ceará em todos os seus matizes. Isso é que eu sei. A tia Janira estava doente e nesse último dia de vida do papai, que obviamente a gente não sabia porque ele morreu do coração, foi um dia muito especial, porque foi a primeira vez que, eu não sei, eu acho que ele estava intuindo de alguma maneira e pelo fato da tia Dejinha estar doente, ele estava muito triste, porque ele era o irmão mais velho. E ele dizia, isso não está certo, a vida não é assim, eu deveria ir primeiro. Apesar de muito jovem, ele tinha 64 anos. E ele disse, a vida está errada, isso não é certo. Mas a gente teve um dia lindo e bastante próximo, como dois adultos. Foi a primeira vez que ele me viu como não só a filha, mas uma mulher adulta, com uma carreira, com uma vida, né? E foi muito legal. Agora, no dia seguinte de manhã, ele teve um infarto e se foi. E a tia Dejinha se foi 2 dias depois, quer dizer, ele acabou conseguindo. Eu acho que eu tive sorte na minha vida nesse sentido, porque eu tive a chance de me despedir dele. Nós vamos encontrar o baião do Humberto Teixeira nessa cultura diversa, no cantador de viola que tem na feira do Iguatu no sábado ou nas feiras do estado do Ceará que acontecem, naquele cotidiano que ele representava, nos vendedores, enfim, nos espaços de comércio bem tradicionais do Nordeste que existem. Ele deixou a intenção de um grande iguatuense,
valorizou a nossa terra, porque propagou, através da sua voz, a sua origem, sem nunca negar a sua naturalidade. Iguatuense da Gema, propagador do município, conhecedor da terra, amante do povo, sincero amigo do coração do Ceará. E a importância de Humberto Teixeira como político, como criador da Lei Humberto Teixeira, também marcou profundamente a música popular brasileira. A gente tem que bater palmas, sabe? De pé, gritar bravo, bravíssimo, porque é um compositor dos maiores do mundo. E não só com os parceiros, mas Humberto Teixeira também foi um compositor maravilhoso, compondo sozinho. E hoje é inegável que esse patrimônio na MPB é considerado como uma coisa de muito valor. Então, a contribuição que eu acho que o Humberto fez, o Humberto Teixeira fez para a nossa música popular, foi a mais imprescindível, a mais perfeita possível. E de uma certa forma, com respeito às nossas tradições, com respeito ao que havia no Nordeste e aos temas da seca, né? E tudo aquele légua tirana, é qualquer de comover frade de pedra. Ó que estrada mais comprida, ó que légua tão tirana, ai se eu tivesse asa, ainda hoje eu vi a Ana. Olha que coisa mais linda, rapaz. Isso o quê? É Humberto Teixeira. Eu ainda há poucos dias, até pouco dia eu me perguntava, valeu a pena viver? Valia sim, valeu a pena. O reconhecimento do que você fez, o amor dos conterrâneos, me autoriza a dizer, valeu a pena viver. Pajás do Raul Grilo, quermesse e procissão, Tedeus, canto chão, ragtimes, segredos do meu baião, lembrança maior de uma flauta, abordar em modulação, do som que aprendi com meu tio Lafayette e as graças de Nossa Senhora Santã. Mundo meu, mundo meu, onde está? Ou será que o Ceará me esqueceu? No perfil de hoje, você conheceu a história do compositor cearense Humberto Teixeira. Para conversar com a gente sobre esse programa, envie um e-mail para perfil@l.ce.gov.br ou ligue para 3277-3787. Não deixe de nos assistir também no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Assembleia Ceará. Até o próximo programa.